Então vamos lá, quadro novo aqui no canal. O objetivo desse quadro é falar sobre as empresas que eu não investi, mas que eu tive vontade de investir em algum momento. Ou seja, são empresas que eu pesquisei, mas que em algum momento esbarraram em alguma coisa que eu não gostei do que vi e por isso acabei não investindo. Ou empresas que mesmo eu tendo gostado, eu encontrei alternativas melhores a elas na Bolsa Brasileira ou na Bolsa de fora, de algum lugar, e acabei não investindo. Se vocês quiserem que esse quadro continue, para a gente aproveitar aqui as pesquisas que nunca chegam para vocês, né? É importante você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, porque esses são os únicos números que eu tenho de referência para saber se funcionou ou não. E como você sabe, a gente é bem apegado em números, né? Pessoal que trabalha com finanças principalmente é bem apegado em números, porque se para mim esses números não condizem, não me dão uma resposta, eu simplesmente interrompo a série. Então, como a maioria dos outros quadros que funcionaram, foi assim. Eu dependo de vocês. Vocês são meu único sensor possível para saber se isso está funcionando ou não. Vamos começar então com a primeira empresa que eu quase incluí na minha carteira, foi Linx. Linx é uma empresa grande do setor de varejo, ela é dona hoje de 40% do market share do varejo, do software de varejo no Brasil, tá? Então aí empresas como Via Varejo e várias outras usam, eu vou deixar aqui as empresas que usam o software da Linx, é uma empresa muito grande, quando eu olhei ali para os números dela eu vi que ela era a maior da América Latina, cara. E dei uma olhada no setor de varejo e tudo mais. Gostei do que vi inicialmente, então fui pesquisar mais profundamente. Quando eu olhei os números da Linx, eles estavam meio complicados. Isso por quê? Porque a Linx estava sendo negociada a valores muito mais altos ali na época que eu estava observando do que a própria Sinqia e números considerados ali próximos até o do Facebook, cara. Então quando eu olhei eu falei, cara, não dá, essa empresa é muito boa, mas está muito cara no meu ponto de vista. É claro que ela tem um potencial de crescimento grande, ela é uma empresa em amplo crescimento e por isso ela não distribui grandes dividendos. Não espere nunca de empresas do ramo de tecnologia esse tipo de coisa, de distribuir muitos dividendos enquanto elas não estiverem consolidadas. Então, olhando ali, achei estranho, né, esses números. E Linx ali é uma das únicas empresas do setor de tecnologia no Brasil. A gente tem poucas empresas estritamente de tecnologias, a gente tem duas empresas agora que são paralelas ali, né? Tem entrada no mercado de tecnologia. Então, as empresas que a gente tem ali são a Ideiasnet, né, que a gente tem Localweb, a gente tem Sinqia, a gente tem Linx, e tá faltando uma, não me lembro agora. Mas é as empresas paralelas ali que a gente tem ao mercado de tecnologia. Tá faltando a TOTVS, pô, que isso? A empresa que a gente tem paralela ali ao mercado de tecnologia são a Via Varejo agora, que tá indo muito para esse rumo, comprou a Saplog, tem uma introdução boa também no mercado de marketplace, e a própria Magazine Luiza, que a gente viu aí, que ela é uma empresa que tá indo muito mais pro ramo de tecnologia do que se mantendo no setor de varejo. Então, essas são as únicas opções. Quando eu olhei para a Linx, eu comparei ela ali primeiro com o setor no Brasil e percebi que Sinqia para mim era uma alternativa melhor, principalmente pelo ramo de atuação ser mais para a área do financeiro e ser mais lucrativa, tá? Esses sistemas para bancos e tudo mais. E eu olhei para a Linx e vi que vi diferenças significativas no lucro e tudo, e quanto que ela conseguiria tirar de lucro mesmo que o software crescesse ainda mais. Então preferi optar por Sinqia e Facebook. Fiz uma introdução ali em empresas de tecnologia no Facebook, já que o preço dela estava tão próximo, tão cara assim, que ela estava sendo negociada tão acima do valor dela, compensava mais para mim incluir Facebook, que também era uma empresa que estava sendo super valorizada de alguma forma, mas que pelo menos era dolarizada e tudo mais. Acabei optando por Facebook. Não me arrependo da decisão, não incluiria Linx agora na minha carteira, apesar de achar a empresa muito interessante e continuar acompanhando ela. Eu continuo acompanhando os números de Linx mensalmente porque eu gosto muito do setor de tecnologia, então eu sempre dou uma olhada ali em como que ela tá, porque aquela coisa, mesmo que eu não esteja investindo nela, não significa que é uma empresa desprezível ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho a empresa muito boa, assim como eu também acho TOTVS muito boa, mesmo não tendo ela na minha carteira, então continuo mantendo ela ali no meu radar. Outra empresa que eu não investi, apesar de gostar demais do fundador dessa empresa, sério, pra mim é um cara que é um dos empresários mais inspiradores do Brasil, tá? Então o Salim Matar ali, fundador da Localiza, que é uma empresa que eu acho muito interessante, de verdade, a Rent 3 aí. Quando eu olho para a história da Localiza, inclusive tem o Day One, eu vou deixar aqui o link em algum lugar, ou aqui embaixo, o Day One é a história do Salim falando como que ele criou a Localiza e como que a Localiza realmente faz dinheiro, né? Uma coisa muito incrível, a Localiza faz dinheiro tanto comprando carros baratos, quanto locando esses carros, né, por valores interessantes, ainda consegue vender
vender o carro pelo quase o mesmo valor que ela compra ali. Então, realmente é uma empresa genial quando você olha para os números, mas ela é muito dependente dessa relação de conseguir esses descontos com o governo. Então, ela tem uma relação muito próxima ali de conseguir o imposto reduzido. Ela tem uma relação que depende muito do mercado estar aquecido, para as pessoas alugando o carro e tudo mais. E tem um problema que para mim é fundamental, que eu não acredito na perenidade desse setor de aluguel de carros. Eu sei que hoje as pessoas estão alugando muito carros, inclusive eu alugo muito carro, mas na minha opinião a tendência é que surja um aplicativo, inclusive ontem eu falei sobre isso nos meus stories lá no Instagram, @raulsena, e as pessoas me mandaram aplicativos que já existem na Austrália e em outros lugares, e eu acredito que esses aplicativos eventualmente vão acabar substituindo essas empresas, como a Localiza e tudo mais. Raul, quem me garante que a própria Localiza não vai fazer um aplicativo? Eu não estou imaginando que a Localiza não vá fazer um aplicativo. Eu acho que ela vai fazer um aplicativo que seja fácil e tudo mais. Só que eu estou falando mais do aluguel, do cara alugar o próprio carro, pessoa física dele começar a alugar, e uma empresa não teria condições de brigar com esse nível de concorrência. Cada pessoa poder se tornar, cada pessoa que tem um automóvel poder se tornar uma Localiza ali, como aconteceu com a história do Uber. Então, muito por causa desse fator, eu não acredito muito no potencial, acredito numa Airbnbização aí do mercado de locação de veículos, e por isso eu acabei ali perdendo a crença ali na hipótese de investir em Localiza. Eu não investi, já procurei muito sobre a empresa, acho os números fascinantes, mas por esse motivo que eu estou falando para vocês, eu não acredito tanto no potencial de longo prazo da Localiza. E aí, para investir para o curto prazo, eu não tenho tanto interesse, como vocês já me conhecem. E agora a gente vai falar sobre a última empresa aqui, que também é do setor de tecnologia, porque eu queria começar esse vídeo com essas empresas, principalmente, que eu acho muito interessante, porque se esse for o único vídeo desse quadro, pelo menos eu falei sobre 3 empresas que eu realmente quis investir bastante. Então, a terceira empresa é a Netflix. Então, eu dei uma olhada ali nos números da Netflix, eu acho bem interessante o case, sou assinante de Netflix, sou um cliente satisfeito. Por isso, sempre que eu sou um cliente satisfeito de uma empresa, inclusive por isso eu pesquisei a Localiza também, sempre que eu sou um cliente satisfeito de uma empresa, eu costumo pesquisar se ela está aberta na Bolsa de Valores. Dei uma olhada na Netflix e percebi que a empresa registra prejuízos quilométricos aí, absurdos, realmente bilionários, são prejuízos enormes, e que isso não tem uma característica de parar por agora. Por quê? Porque mesmo que a operação da Netflix seja em tese lucrativa, ela tem que manter esses pagamentos para essas grandes empresas do cinema e tudo mais, e ela vai ganhar concorrentes de peso. Então a própria Disney está entrando na concorrência, o Amazon Prime entrou na concorrência, muita gente quer uma fatia desse bolo, e eu não acredito que a Netflix vá conseguir se manter líder do setor com esse tanto de concorrente entrando e com essa dívida crescente. Como ela não vai conseguir isso, ela não vai conseguir quebrar os concorrentes dela, pelo menos no meu ponto de vista, porque eles são empresas muito grandes. A Amazon, por exemplo, é uma das maiores empresas do mundo. A gente vai ter um problema ali que a Netflix vai ter que diminuir ainda mais as margens de lucro dela para se tornar uma empresa competitiva no setor. Essas margens, a tendência para mim é uma empresa que vai sempre ser essa coisa que fica se arrastando ali. Eu prefiro não entrar nesse tipo de problema. Acho que o valor de mercado da Netflix está extremamente exacerbado e não acredito no ramo de negócio. Então, para mim, ela morreu ali. Na hora que eu olhei os números dela, ela se mata ali na própria fundamentação da empresa ali, ela se mata. E os planos de negócio da empresa são audaciosos, realmente. Se você der uma olhada ali no futuro, o que eles querem, são audaciosos, mas eu não acredito nem um pouco que eles consigam botá-los em prática. Então, o vídeo de hoje foi só. Essas foram 3 empresas que eu realmente já quis investir. Eu conto com vocês aí para deixar o comentário de vocês. Você já quis investir em alguma empresa dessa e tudo mais, pra gente continuar ou não essa série. O vídeo de hoje foi só. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Agora vocês vão me ver desligando a câmera, porque é um vídeo sem edição.